Olá pessoal, boa tarde. Se eu fosse seguir a sequência dos livros, tá? Para eu falar para vocês agora do nosso canal, eu teria que falar do livro de Esdras e Neemias e depois falar do livro de Esther. Só que eu queria situar um pouquinho vocês sobre a linha do tempo para facilitar essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, já que Esdras e Neemias, na linha do tempo dos livros, são os dois últimos livros, tá, do Antigo Testamento, cronologicamente, tá, não na sequência das páginas. E o livro de Esther, ele se situa cronologicamente dentro, no paralelo, no caso, no livro de Esther. Por quê? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sucessão dos reis persas, e o Assuero, que é o marido de Esther, ele é conhecido como Xerxes I. Então, entendendo um pouquinho geograficamente falando, Esther, ela ficou lá na Babilônia, no caso, né, no território babilônico, ela não saiu do exílio, fazendo essa linha do tempo em paralelo, tá? Então, falando um pouquinho para vocês sobre os reis gregos, sobre o Império Grego, né, que começou mais ou menos ali em 559 a.C., tá? Com Ciro II, o Grande, tá? Depois veio Cambises II, 530-522 a.C., Dário I, o Grande, 522 até 486. Aí depois, como eu falei para vocês, Xerxes I, tá? Que é conhecido como Assuero, que é o marido de Esther, ele veio na sequência. Artaxerxes I, Xerxes II e Dário II, tá? Filho de Artaxerxes I, tá? Para você não ficar muito confuso. Falando um pouco especificamente no próximo império, tá? Que seria o Império Macedônio Grego, que é o Império Grego, tá? Que entra quem chama de período silencioso, que é os 400 anos antes de Cristo, tá? Vai ter aqui Alexandre o Grande, tá? Que ele domina numa sequência ali e ele morre precocemente com 32 anos de idade. Vem uma sequência de alguns reis após dele, né, nessa dominação grega, tá? E culminando, tá, com uma parte importante falar para vocês, nessa sequência de reis gregos, o Antíoco IV, para não ficar muito grande, Epifânio, 166 a.C. Por quê? Ele fez uma perseguição muito forte contra os judeus, que levou à famosa revolta dos Macabeus, tá? Que está incluída no livro dos Macabeus, que não está na Bíblia protestante, tá? Tem só na Bíblia católica, tem alguns livros a mais na Bíblia católica, depois a gente pode falar sobre isso. E um judeu já idoso chamado Matatias, ele encabeçou essa revolta, e uma figura principal é o seu filho Judas Macabeu, tá? Macabeu, significado de martelo, que na verdade, olha que interessante, essa revolta é comemorada pelos judeus até hoje, tá? Que é o Hanukkah, tá? Festival de Hanukkah, que ele relembra essa revolta dos Macabeus, ali nesse período intertestamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Falando sobre esse período intertestamentário também, intertestamento, eu preciso falar um pouco para vocês também sobre os partidos religiosos, tá? O que é isso? Diversidade judaica. São as filosofias judaicas, para vocês começarem a entender o Novo Testamento, o papel de cada um. Os saduceus, tá? É uma linhagem dos judeus, tá? Que tem estreita colaboração com o governo romano, pegando a sequência depois ali dos gregos, a dominação do Império Romano, que já é o Novo Testamento, tá? Eles controlavam o sacerdócio durante a grande parte do período no Novo Testamento. Eles insistiram que a doutrina deveria ser construída apenas com o Pentateuco, rejeitando a ressurreição de Jesus, tá? Aí vou citar para vocês aqui Lucas capítulo 20, versículo 27 e 28 do Novo Testamento. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximam-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés não deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deve casar com a viúva e ter filhos. Aí o partido político, né, filosofia judaica, são os fariseus, tá? Os fariseus, eles viviam entre o povo e eram muito influentes,
por isso que Jesus Cristo ele bateu muito de frente com os fariseus, que ele é muito citado no Novo Testamento, os fariseus. Eles praticavam a pureza estrita, se separando de qualquer coisa impura, drasticamente. Tentaram convencer os judeus comuns, tá, a buscar esse caminho estrito, tá? Só que o que é um ponto importante a gente comentar, tá? As interpretações dos fariseus se tornaram tão autoritárias que foram vistas como uma segunda lei ou lei oral, tá? Os fariseus foram, olha que interessante também, os fariseus foram os únicos, tá, a sobreviver à destruição do templo em 70 depois de Cristo e foram os precursores dos rabinos atuais, tá? A outra linhagem são os zelotes, para quem já sabe no Novo Testamento, um dos apóstolos, Simão Zelote, era dessa linhagem. Eles adotaram a violência contra os romanos como uma maneira de purificar Israel da influência estrangeira. Finéias, tá? Se não me engano, acho que em Números, sim, ele é citado em Números, capítulo 25, versículo 6 a 8. Era o herói deles, tá? Matou um israelita e um amante midianita dele, tá? Com a intenção de purificar os judeus, tá? Essa passagem, na verdade, assim, a ideia dele, né? E por último, a linhagem ela não é muito citada porque ela foi descoberta em 1940 nos pergaminhos que foram achados no Mar Morto, tá? Nas cavernas do Mar Morto, que são os essênios, tá? Olha que interessante. Os essênios eles se mudaram para o deserto para restabelecer uma adoração pura ao Senhor. Então, basicamente, são essas 4 linhagens, tá? De judeus. Então, fica um pouco mais claro para vocês quando a gente começa a pegar as pregações de Cristo, tudo, né? Esse embate que ele teve muito com os fariseus, eu acho que essa explicação fica muito ampla. E eu vou citar para vocês aqui, né, falando sobre ali os fariseus, né? Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Gálatas 2:16 falava a mesma coisa, Paulo falava a mesma coisa. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado não ficado um pouco confuso esse vídeo. Até a próxima e muito obrigado.